Não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Somos uma igreja de pessoas alcançadas pela graça. Aqui existem histórias de recomeço, famílias sendo restauradas, crianças crescendo nos caminhos do Senhor, jovens descobrindo seu propósito, pessoas que encontraram esperança quando acharam que não havia saída. Há 13 anos vemos Deus escrever histórias que só Ele poderia, e acreditamos que Ele continua fazendo. A próxima história pode ser a sua. Igreja Ágape, um lugar de vida e comunhão. Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos. Este é o seu programa Ágape, Vida e Comunhão. Para nós é um prazer, é uma alegria estar falando com todos vocês diretamente aqui dos estúdios da SICOM, onde nos reunimos aqui para falarmos a respeito da palavra de Deus e levarmos até você uma palavra de fé e de esperança. Nós somos a Igreja Ágape, um lugar de vida e de comunhão. Você pode visitar as nossas redes sociais, você pode nos fazer uma visita, servir ao Senhor e celebrar ao Senhor juntamente conosco. Nós estamos na rua José Antônio Leprevô, número 37, aqui bem pertinho no bairro Santa Cândida. Para nós é uma alegria estar aqui nos nossos estúdios recebendo a presença sempre ilustre e maravilhosa do Gustavo, nosso líder CAGE, mais conhecido como Guga. Daí, Guga, dá uma saudação para o nosso povo. Primeiramente, graça e paz, pastor, graça e paz ao pessoal que está em casa aí. Mais uma vez aqui, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, pastor, e glória a Deus por isso, vamos seguir aí com mais uma boa conversa, né? Maravilha, e essa conversa nós vamos falar sobre os perigos do mundo digital. Não perca, porque tem coisas maravilhosas que podem te ajudar a se proteger nessa era tão tecnológica que nós vivemos. Queridos, nós queremos neste momento passar a programação desta semana da nossa igreja, dos nossos trabalhos. Olha aí, meus irmãos, no sábado nós temos um curso de capelania. Estarão ministrando este curso para nós ali o capelão pastor Jocely Alves Julião e também o capelão pastor Erickson Pereira Chagas. Olha, será neste sábado das 14 às 18 horas. Se você estiver interessado em participar, nos faça uma visita ou mande aí a sua mensagem nas nossas redes sociais que o nosso grupo de mídia vai estar em contato com você para explicar sobre a inscrição e como participar deste curso que será uma bênção. E no domingo, nós temos aí a escola bíblica às 9h30, classe de jovens e adultos. E logo em seguida, às 10h30, o nosso culto de celebração, com a participação no louvor e na ministração da palavra, o nosso querido irmão Alisson Souza. Ele é ministro de louvor e também pregador da palavra do Senhor. Ele estará conosco neste domingo. E às 11 horas, o nosso culto Kids. Você pode participar conosco, você que tem os seus filhos, pode trazer os seus filhos, porque tem uma sala preparada para receber as crianças e para que elas possam participar de um culto na linguagem deles, de forma lúdica e de forma abençoada. Essa é a nossa programação deste final de semana. Este é o seu programa Ágape, Vida e Comunhão. Nós queremos mandar um abraço também especial aos nossos colaboradores. Você que está precisando de plano de saúde, você pode entrar em contato com a corretora Lucimar. Pode rodar a vinheta. Está precisando de um plano de saúde? Entre em contato agora mesmo com o Mediceno, consultora Lucimar Pereira.
041 99507 6770 ou também pelo número 041 9859 2045. Med Sênior é consultora Lucimar Pereira. E você que está precisando tirar a sua carteira de habilitação, renovar a sua carteira, fazer uma mudança de categoria ou até mesmo fazer um curso de reciclagem, você pode entrar em contato com a Autoescola Santa Cândida. Oferecimento Autoescola Santa Cândida. Unidade em Curitiba, em Colombo. Entre em contato pelo número 3257-4933, 3606-4422. Como já falamos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do nosso querido irmão presbítero da Igreja Ágape, obreiro do Senhor e também líder do CAGE, o nosso querido irmão Gustavo, né, mais conhecido como Guga, que hoje vai falar conosco sobre os perigos no mundo digital. Mas Guga, nos fale um pouco sobre a sua formação nesta área. Poxa, o pastor deu uma introdução tão grande sobre mim que eu fiquei até um pouquinho tímido aqui. Eu cresci um pouco aqui, né? Não precisava de tanto. Mas, pois bem, pastor, eu sou formado em tecnologia da informação, gestão de tecnologia da informação. Sou pós-graduado em perícia cibernética e pós-graduado em rede de computadores, né? E eu trabalho no Exército com TI. Então, na minha pós-graduação de perícia cibernética, eu aprendi muito sobre esse assunto, né? Os perigos no mundo digital e com foco sobre crianças, né? Os perigos que as crianças devem tomar enquanto estiverem mexendo na internet, né? Redes sociais, plataformas digitais. Então, tudo que envolve internet aí, eu peguei um pouco, assim, sabe? Peguei o início, mas existe um mundo muito amplo, assim. Mas eu consigo passar o início aí dos perigos do mundo digital. Ah, que legal, Guga. Bom, uma pessoa bem preparada para falar sobre essas inovações, vamos dizer assim, tecnológicas, né? Sobre este mundo digital. Agora estamos falando aqui, Guga, sobre perigos. O que são esses perigos? Nos fale um pouco sobre esse contexto. Mas existe de fato perigo no mundo digital? Certo, existe com certeza, né? Mas antes de tudo, né, o pessoal vai estar assistindo isso e a intenção aqui não é fazer com que eles sintam medo da tecnologia, né? Afinal, a tecnologia ela não é inimiga, a falta de informação é. E hoje em dia, os criminosos, eles estão trabalhando muito, né, no mundo digital, na rede, na internet, né? E hoje a gente está muito acostumado, né, os pais de hoje, né, eles estavam muito acostumados a ensinar os filhos a se protegerem daquilo que eles conseguem ver, né, os criminosos da rua, cuidado com o beco ali, cuidado com tal bairro. Só que os criminosos eles já perceberam isso faz muito tempo e eles mudaram um pouco o foco e agora está através das telas, né? Então é aquilo que a gente não consegue ver fisicamente, a gente vê ali no mundo digital, né? Então é como se fosse a seguinte pergunta para o pastor, né? O pastor provavelmente já ensinou a sua filha que não se deve falar com estranhos, certo? Sim, exatamente. Assim também como se não deve aceitar presente, doce, bala... De quem não conhece, De né? quem não conhece, exatamente. Mas o pastor já ensinou a sua filha a tomar cuidado com o que ela vê na internet, o que ela pesquisa na internet, né? O que ela encontra na internet. Esse mundo é muito amplo. É uma boa pergunta. Então, isso aí é o identificar um perfil falso, né? Um perfil de um criminoso na internet. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Ah, interessante. Você falou aí dos criminosos, né? Criminosos cibernéticos, né? Isso, né? Agora, mas como será que eles pensam? Como que age aí a mente de um criminoso? Legal. Então, antes disso, né, de começar isso, eu gostaria de contar uma experiência minha, pastor, que eu vivi lá, tinha meus 11, 12 anos de idade por aí,
eu jogava muito online. E isso quase há 20 anos atrás, né? Tô denunciando a minha idade. E eu jogava muito online, e naquela época nem existia inteligência artificial, não existia inteligência artificial para imagem, nem para voz, então era tudo muito editado, assim. Os caras que mexiam já com crime cibernético, os caras eram bons, né? Só que naquela época não tinha isso. E eu jogava muito online e nesse jogo eu conhecia muita gente, né? Eu tive contato com muita gente de todo o Brasil. E nisso eu conheci um cara no jogo que eu pensei ter a mesma idade que eu, tinha as mesmas características que eu, a mesma rotina que eu de jogo. A gente entrava na mesma hora e era um joguinho de guerra muito antigo também. E eu acho que eu fiquei jogando com ele durante uns 2 anos e meio, mais ou menos, muito tempo. E desde o início ele foi conquistando ali minha confiança, conquistando espaço para conversar comigo. Então a gente tinha o nosso nome dentro do jogo. Daí depois de um tempo a gente contou os nossos nomes na vida real, contou a nossa idade, contou de onde que a gente era. Eu contei minha idade, né? Contei de onde que eu era, contei onde que eu estudo. E foi desenvolvendo ali, foi ganhando espaço, confiança. Até que um dia esse cara, ele falou assim, vamos entrar no Skype, né? Muita gente aí de casa, talvez os adolescentes não vão nem saber o que é Skype, né? Mas era uma plataforma. Muita gente sabe, tá? Muita gente, o pastor sabe, né, pastor, o que é Skype? E era basicamente uma plataforma digital que você poderia mandar mensagem, fazer videochamada, né? Antes do WhatsApp existir isso ainda, né? Então, lá na época do Orkut, Orkut MSN. Orkut. E nisso ele me convidou para fazer uma chamada de vídeo no Skype. Tinha eu e meu primo, né? A gente jogava junto, meu primo já era de maior na época. E entramos no Skype. E para minha surpresa, quando abriu a câmera dele, era um senhor de 80 anos de idade. Então, assim, graças a Deus, não evoluiu para nada. O meu pai, ele viu na hora que estava acontecendo de fato, ele não chamou, ele chamou minha atenção, né? Ele chegou a brigar comigo, ele discutiu comigo, me chamou a atenção, me colocou de castigo até nesse período e me alertou, filho, toma cuidado, né? Olha o que você está fazendo, você, um piá de 11 anos, 12 anos, não me lembro quantos anos eu tinha na época, conversando com um senhor de idade. Às vezes a intenção daquele senhor era boa, não tinha nada de maldade, não era um criminoso de fato, mas imagina a sua filha, né, pastor? Tá lá tranquila e daí do nada o pastor olha numa chamada de vídeo com um idoso, um senhor de idade. Eu acredito que para muitos pais isso pode ser assustador, pode ser tenebroso, né? E assim como foi para o meu pai, né? Que o meu pai, ele viveu aquela experiência na pele, ele viu ali, né? E eu, que já era muito envolvido com tecnologia naquela época, nem percebi, né? Nem entendi a questão. Então, como que os criminosos pensam, né? Imagina as duas possibilidades. A primeira possibilidade é o criminoso invadindo seu computador, invadindo seu celular, mas isso ele levando dias, talvez semanas, meses, assim, tentando invadir seu celular, ali, seu computador, você no joguinho, tem essa possibilidade. Ou conquistar a confiança de uma criança, né? Tem aquela frase, né? É mais fácil do que tirar doce de criança, né? Então, assim, imagina o que é mais difícil, passar dias tentando invadir o seu computador ou conquistar a confiança de uma criança, né? E foi isso que aconteceu comigo. No caso, o pastor perguntou, né? Como que os criminosos pensam? Então, eles pensam dessa forma. Ao invés de invadir os criminosos digitais que a gente está falando, né? Ao invés de invadir o seu computador, ele vai para um caminho muito mais fácil, que é conquistar a confiança das crianças. Conquistar a confiança, tentando construir ali um relacionamento, exatamente, né? E você falou aí da sua experiência há 20 anos, há cerca de 20 anos atrás. Agora imagine hoje, né? Com tantas ferramentas, com a própria inteligência artificial, né? Que pode modificar muitas coisas, aí até mesmo a imagem. Então, de fato, os perigos, eles são reais, os perigos existem. Então, vemos que o alvo do criminoso passa a não ser o computador em si, né? É apenas uma ferramenta.
mas o que de fato ele quer é conquistar a confiança, né, desta criança, deste jovem ou deste adolescente. Agora, nesse mundo digital, Guga, existe a tal da engenharia social. O que seria isso? Nos conte um pouco sobre isso. Tá. Então, a gente já percebe que o maior alvo deles é a criança e não é a invasão do computador. Então, assim, a confiança é a palavra-chave nisso. E a engenharia social, ela lida exatamente com essa questão. Então, o pastor pensa, o computador ele não tem sentimento. Já a pessoa, ela tem alegria, tem tristeza, ela sente medo, ela fica feliz e ela acredita, né? Então, a pessoa ela tem confiança e eu não vou dizer que é fácil de ser manipulada, mas a pessoa pode ser manipulada, né? Sim. Já o computador que não tem sentimento é mais difícil, é todo um sistema ali para invadir, é todo um labirinto, né? Então, a engenharia social não é uma questão de que a gente imagina um monte de hackers com aqueles códigos, tela de Matrix lá, então é muito mais fácil do que a gente imagina. E a engenharia social, o nome ele parece um pouquinho complicado, só que a ideia é simples, tá? Então é quando alguém manipula outra pessoa a fazer alguma coisa que ela geralmente não faria, que ela não está acostumada a fazer. Então, vamos simular uma conversa, né? Vamos fingir que o pastor é um adolescente. Não faz muito tempo, né, pastor? Porque o pastor é bem jovem. Sim, não, eu sou o pastor lembra bem da adolescência. Então, vamos supor assim, baseado na minha experiência. A gente está jogando e eu começo com a seguinte pergunta ao pastor. Ele, mas qual é que é o seu nome? Cleverson. Certo. Então, depois de uma semana de conversa no jogo ali, eu descubro que o nome do pastor é Cleverson. Passa mais uma semana ali... Cleverson, mas que cidade que você mora? Curitiba. Aí vai indo. Passa mais uma semana, descubro que o pastor mora em Curitiba. Nossa, Cleverson, mas em que bairro que você mora? São Lourenço. E assim vai a engenharia social, eu vou trabalhando, eu vou descobrindo as informações da pessoa aos poucos e meio que eu vou criando uma empatia com a pessoa, eu vou criando um laço com essa pessoa. No sentido assim, você mora em Curitiba? Eu também moro em Curitiba, que interessante, né? Mora em tal bairro? Nossa, eu moro nesse mesmo bairro também. Você mora perto de onde? Moro perto do mercado tal. Nossa, eu também moro perto desse mercado. Então, assim, eu vou criando aquela conexão com a criança, com o adolescente ali, a gente vai se aproximando. Só que isso não é questão de um dia para o outro, não é no primeiro dia que eu te conheci eu já vou conseguir todas essas informações. Leva tempo, dias, talvez semanas, até meses, né? O criminoso, ele é malandro, né? E ele vai buscando o caminho ali. E depois que eu descubro todas essas informações aí, a gente criou um laço, eu começo a pedir umas coisas que o pastor não está acostumado. Então, vamos dizer, nossa, a gente tem tanto em comum. Pastor, me manda uma foto aí, então. Me manda um vídeo. Ou vamos marcar de se encontrar, vamos marcar de sair. Então, ele chega nessa pergunta, e aí que mora o perigo, né? Vamos marcar de sair. Então, é o momento que o criminoso, ele consegue marcar um encontro com a criança, né? Então, com a vítima, né? Se o pastor parar para pensar... Em nenhum desses momentos eu precisei invadir seu celular, em nenhum desses momentos eu precisei invadir seu computador, hackear. Eu fiz tudo isso através de conversa. Mas como que eu consegui todas essas informações, né? Como que eu cheguei até esse momento do encontro de fato, né? O pastor mesmo que me passou. Então, eu conquistei essa confiança. Através da confiança. Isso, e isso da funciona... amizade exatamente. Ali, virtual... e vai se desenhando toda essa engenharia, como você falou. Agora, na psicologia, existe um termo chamado rapport. Isso se aplica também ao mundo digital? Isso, exatamente. É a construção de rapport, né, que a gente fala. Então, é exatamente isso, é criar esse laço. Então, ele vai
pegando as coisas em comum, né? Porque não é incomum, né? Então ele pega as suas informações e vai comparando. Então, sua cor favorita é amarela, a minha também. Você tem um cachorro, eu também tenho um cachorro. E vai criando aquela intimidade forçada, né? Porque ele está inventando as informações só para o pastor achar que tem realmente, de fato, né, uma intimidade comigo. E a partir da intimidade se cria confiança. E daí com a confiança, nossa, vamos marcar de sair? Vamos. Afinal, eu tô marcando de sair com um amigo que é próximo a mim, né? Não é uma pessoa qualquer, é um meu amigo que tem tudo. Já criou aquela conexão ali. Exatamente, criou essa conexão. E isso é muito perigoso, né? Porque se a gente consegue... Se a gente não, né? Se os criminosos conseguem enganar adultos, né? Com golpes, por exemplo. Provavelmente o pastor já recebeu ligação de banco, né? Falando assim, nós somos do banco tal e você tem uma fatura pendente aqui, você precisa pagar até amanhã para não gerar multa. Ou tentaram passar o cartão aqui e tal, né? Isso. Alguma informação assim. Isso. E às vezes não é nem um banco que a gente tem, né? A gente não é tem nem cliente conta do naquele banco, né? Ou receber e-mail, SMS, que encomenda tá parada em tal lugar. Faça o Pix, paga o boleto para liberar a encomenda. Então tem muito adulto, infelizmente, que cai nesses golpes. Adulto, já com experiência, né? Não nasceu ontem, experiência, já passou por muita coisa na vida. Então se consegue enganar um adulto, quem dirá uma criança, né? Uma criança que tá vendo num joguinho online ali um amigo dela ou uma amiga dela, vai criando essa intimidade forte. E depois de criar uma intimidade forte, nossa, eu vou sair com meu amigo, vamos no shopping, ou os meninos, né? Vamos jogar um futebol, vamos sair para brincar. E isso é muito fácil de acontecer, porque as crianças hoje em dia, adolescentes também, mas em específico crianças, têm muita liberdade já. Às vezes tem o próprio celular, então tem muita liberdade para mexer no celular, tem muita liberdade para criar as redes sociais. Tem um mundo diante dela, né? Exatamente, tem um mundo, tem uma lista assim, de redes sociais, de plataformas digitais que existem. Essas crianças elas já têm a liberdade para mexer nessas plataformas e, infelizmente, muitas vezes sem a supervisão dos pais. E aí que corre o grande perigo, sabe? O grande perigo. Agora, Guga, você falou aí das plataformas digitais. É onde as crianças e adolescentes se encontram, né? Ou são encontrados. Isso. Então, a gente tem aquelas plataformas básicas, né? Que até os adultos, até os jovens mais velhos, né? Vamos dizer assim. Jovens antigos. Os jovens mais antigos, mais experientes. Já Já conhecem, né? Que é WhatsApp, Instagram, o Facebook, YouTube, né? Que de fato todo mundo vê, inclusive as pessoas maravilhosas aí de casa que estão nos assistindo pelo YouTube. Tem o TikTok. Porém, a gente começa a entrar num mundo onde os adultos eles não sabem que rede é essa, o que ela faz, da onde que ela surgiu. Então a gente tem, por exemplo, Discord, Telegram alguns até conhecem. Além de plataformas digitais, assim, de redes sociais, a gente tem jogos, né? Roblox, Minecraft, Fortnite, e tem outros canais de live, de vídeos ao vivo, né? Que a gente fala, canais com servidores de conversa, com postagens em tempo real. Então, Twitch, Reddit, Steam, Snapchat, Threads do Instagram, Visco, que é outra plataforma de fotos. E a maioria dos pais, né? Eu acho que o pastor, me olhando assustado... Você assim, falou em língua estranha aí para mim agora. Então, percebe que muitas vezes os pais eles não fazem nem ideia que essas coisas existem. E se for perguntar para sua filha, ou vocês que estão assistindo aí de casa, se forem perguntar para o filho de vocês, para o neto, para o sobrinho, provavelmente eles vão conhecer cada uma dessas redes sociais, cada uma dessas plataformas digitais e saber o que cada uma faz também. Então, os nossos filhos, né, os filhos de vocês, netos, sobrinhos,
eles vivem num mundo digital em que os pais nem conhecem, que eles não sabem da existência. Nem sabem que existem. Certo? E aí é outro perigo, né? Então, o conhecer é proteger também. Então, vocês como pais, né, como responsáveis, entendam que quando eu falo sobre proteger, eu não estou falando sobre proibir, sobre desinstalar jogos, sobre colocar de castigo só porque a criança usa, o adolescente usa. Não significa essas coisas, porque ninguém protege um lugar que não conhece. Então, é literalmente a mesma coisa que você falar, não vai para o bairro tal porque aquele bairro é perigoso, não passa na rua tal porque aquela rua é perigosa. Então, os pais, né, eles estão acostumados a ensinar os filhos aquilo que eles podem ver, aquilo que eles podem enxergar. Só que como eu falei no início, né, os criminosos eles estão pensando diferente, eles acharam um outro meio. Então é um mundo que eles entram, principalmente nesses jogos aí, Roblox, Fortnite, que tem esses chats, né, tem chat tanto escrito quanto chat de voz. As crianças elas estão navegando ali dentro e os pais não fazem ideia, eles não sabem o perigo que mora ali dentro. E, mais uma vez eu reforço, tá? O conhecer é proteger e não proibir. Eu não estou dizendo, eu não quero demonizar a tecnologia, eu não quero dizer que após vocês acabarem de assistir esse podcast, vai lá e desinstala tudo do seu filho, proíbe ele de mexer em computador, proíbe de mexer em celular. Não, com certeza não. Deixa ele, porque se você proibir assim do nada, vai sobrar para mim, né? Ele vai lá... aquele rapaz lá no podcast mandou proibir tudo. Não é isso, que fique bem claro, tá? É o conscientizar, né? É o ensinar, assim como vocês ensinam a criança a não aceitar doce de um estranho, é ensinar a tomar cuidado com as conversas, né? Conscientizar a criança que a internet, a tecnologia, ela também tem muitos perigos. E dar informações, muitas vezes, quando é perguntado sobre algo, né? Sobre... como nós estávamos aqui falando a respeito de onde mora e tantas outras coisas. Agora, e nesse meio no meio de tudo isso, nós temos aí a inteligência artificial. Certo. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia capaz de aprender padrões e gerar novos conteúdos. Então, é uma coisa, de fato, muito boa. A tecnologia, a inteligência artificial, ela é boa para criar texto, ela é boa para editar fotos, editar vídeos, para fazer alguma modificação na voz, seja alguma gravação, alguém que quer fazer um videozinho legal ali. Ela é boa para estudo também, seja na área de medicina, na área de tecnologia. Eu uso muito a inteligência artificial para isso. Então, educação em geral, sabe? A acessibilidade, produtividade é muito bom. E até tradução, né? Fazer tradução de textos em inglês, espanhol, qualquer linguagem ali, até hebraico, né? Sim. Hebraico, aramaico, latim. Você coloca ali, ele te explica, vai ensinando. Então, é bem legal isso. Eu já usei algumas vezes para estudar algumas coisas, né? Então, é muito interessante. Porém, ao mesmo tempo que ela é boa, ela também é ruim. Ela pode ser perigosa nas mãos das pessoas erradas, né? Então, existe aquela famosa frase que garanto que o pastor já ouviu e já leu também, né? Que é o ver para crer, né? Isso lembra alguém da Bíblia, pastor? Ah, sim! Como não lembrar de Tomé, né? Isso, exatamente. Então... ele precisou ver para crer, né? Ver Jesus para realmente crer, apesar de muita gente falando ali que Jesus estava ali, estava vivo, né? Tinha ressuscitado. E hoje, essa frase, ela já está defasada. Então, quando a gente fala assim, não, eu preciso ver para crer, nem sempre. Porque às vezes é muito perigoso isso, né? Então, imagina, o pastor recebe uma mensagem da Isabelle, recebe uma foto da Isabelle. Logo, quem que tá ali? A Isabelle. E essa Isabelle, ela tá te pedindo um Pix. Aí o pastor vê, não, me mandou mensagem, me mandou um áudio
me mandou uma foto, logo é minha filha. É ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o Pix que ela pediu. Só que a inteligência artificial é muito avançada já, a tecnologia é muito avançada e facilmente os criminosos podem pegar alguma foto de alguma rede social, seja rede social aberta, fechada, ou alguma postagem compartilhada, foto surgiu de um compartilhamento ali de outra pessoa. Ele pode pegar essa foto, pode editar, se a foto está de lado, ele pode colocar de frente, pode colocar com os braços abertos, pode colocar fazendo que é uma selfie. Então, é perigoso nisso. Então, a frase ver para crer já não é tão confiável assim, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. E os criminosos, hoje, eles usam muito a inteligência artificial para isso. Então, é o deepfake. O deepfake é edição de fotos, vídeos, né? Imagem em geral. Eles pegam a imagem de alguém, copiam, editam, se passam por outra pessoa, né? A clonagem de voz eles utilizam bastante, existem muitas inteligências artificiais que já fazem isso. Então basta eu ter um áudio de alguma pessoa, eu vou lá, clono a voz da pessoa, escrevo uma frase, pronto. Tenho a voz da pessoa ali como se fosse minha. Eu posso falar qualquer coisa que eu quiser para o pastor vai pensar que sou eu pela minha voz. Mensagens automáticas, né? Então pode às vezes se passar por um banco, né? Então o banco manda mensagem, vem aquelas mensagens toda bonitinha, programada, então dá para eles enganarem através disso, né? Perfis falsos, né? Seja no Instagram, no WhatsApp, né? Que é basicamente o deepfake ali. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente pode sim receber muitas coisas, muitas fotos, muitos vídeos de pessoas que a gente convive diariamente, mas nem sempre é garantido que é essa pessoa, né? Então é outro cuidado que tem que ter. E daí aí se cabe a palavra segurança, né? A palavra segurança. Como fazer aí, Guga, para aumentar a segurança contra tantas investidas que nós temos nesse mundo digital? Então, o pastor falou a palavra-chave, né? Segurança. E você aí de casa, eu já recomendo a fazer assim que acabar o vídeo, crie a palavra de segurança. O que é essa palavra de segurança? É uma palavra que só você e a sua família sabem. Então, se você é casado, mora você e sua esposa, ou você e seu marido, só vocês dois devem saber essa palavra. Eu sou amigo do pastor, conheço bem a família do pastor, mas a palavra de segurança é só de vocês, não tem nada a ver comigo, porque é a palavra de vocês, né? Então, criem uma palavra de segurança ou uma frase de segurança, mas não é algo conhecido, por exemplo, meu cachorro, fulano, essa é a palavra de segurança. Nome da igreja, Ágape, essa é a palavra de segurança. Não, criem uma palavra incomum, uma palavra que vocês não estão acostumados no vocabulário, a usar no vocabulário de vocês, não tem ligação com vocês. E quando surgir uma situação dessa maneira, pai, me manda um Pix, sou eu, tô aqui em tal lugar, me manda um Pix que eu preciso voltar de Uber para casa. Tá bom, qual que é a palavra de segurança? Se a pessoa não souber, aí você já mata ali. É fake. Ela é uma senha, né? É um criminoso. É uma senha, exatamente. A palavra de segurança é uma senha. E daí, se a pessoa não souber, já sabe. Não é a sua família, né? Então, é muito importante cada família ter uma palavra de segurança, tá? Independente... eu não tenho filho pequeno, eu não tenho filho adolescente, eu já sou idoso. Isso vale para quem é idoso também, palavra de segurança. Porque muito criminoso tenta dar o golpe nos idosos, né? O criminoso, sim, ele não tem filtro, ele não tá nem aí para quem você é, para sua idade, ele vai tentar te dar o golpe ali. Então, criem essa palavra de segurança com a sua família, que isso de fato é importante, é muito importante ter essa palavra ou frase que só você e sua família sabem. Ela faz parte da proteção, né? Da proteção contra esses crimes, né? Vamos dizer assim, nada é garantido 100%, ainda mais quando falamos do mundo digital, mas quanto melhor for, né, o nível
de segurança, né, melhor será, né, para nós, assim, para nossa família. E ainda falando sobre a segurança, qual a proteção que se pode aplicar, Igor? Existe algum kit de proteção nesse mundo digital? A gente tem esse kit de proteção familiar, né? São algumas ferramentas. Então, imagina que assim, você se muda para uma casa nova, certo? Seja sua casa própria, seja casa de aluguel, independente, você provavelmente vai ter uma mala de ferramentas. Essa mala de ferramentas vai ter martelo, alicate, chave de fenda, chave Phillips, parafuso, prego, vai ter um monte de ferramenta, trena, um monte de coisa ali. Porém, vamos supor que você se muda, você precisa construir um armário, montar um armário ali, né? E você só tem um martelo e parafusos. Você não vai martelar o parafuso ali que vai espanar toda a madeira do armário, vai destruir o armário. Você vai precisar de uma chave Phillips ali para ir montando as portas, as gavetas, vai ter que ser uma coisa bonitinha. Então, nem sempre uma ferramenta só, em específico, vai sanar todos os seus problemas. Você precisa de um conjunto, né? Uma mala com as ferramentas, né? E esse kit de proteção familiar é uma mala com ferramentas. Então, eu falei sobre isso porque nem sempre uma ferramenta resolve todo o problema, né? Você precisa de várias ferramentas juntas e ali elas formam a sua segurança, né? Formam a sua capacidade de consertar as coisas, de se proteger, de se prevenir, né? Então, a primeira ferramenta é a conversa. Não é nem nada tecnológico, né? A gente usa a conversa contra a conversa. Então, como eu falei durante esse podcast, né? O criminoso, ele utiliza a conversa, ele utiliza a confiança para conquistar a pessoa ali, para criar intimidade. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Essa é a primeira ferramenta. Vai usar a conversa. Então, se o criminoso ele tenta conquistar a confiança do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, a gente vai fazer a mesma coisa. Tentar conquistar a confiança dos nossos filhos. Você pode achar assim que por ser seu filho, você sabe tudo sobre ele, você sabe tudo que ele faz, tudo que ele pensa, mas nem sempre é assim, tá? Nem sempre as coisas funcionam dessa forma, ainda mais no mundo digital, né? Os pais, eles não têm esse costume de entrar no mundo digital dos filhos, então começa daí, essa é a primeira ferramenta, né? Conversar com os filhos sobre o mundo digital. Então, como é que faz isso? Você chega qualquer dia no seu filho e pergunta, e aí, como é que tá o jogo? O que você tá jogando? Conheceu alguma pessoa nova? Aconteceu alguma coisa diferente hoje enquanto você estava jogando? Conversou com alguém diferente hoje? Se ambientar. Assim como um pai, ele geralmente influencia um filho para torcer para o mesmo time de futebol que ele ali, cria esse vínculo, cria essa intimidade. Conexão, né? O pai, ele cria essa conexão no mundo digital. Por mais que não seja interessante o pai querer ou criar interesse de jogar um Roblox, é interessante ele saber o que é o Roblox, o que tem dentro do Roblox, o que eles fazem dentro desse jogo. Mais uma vez eu reforço, tá? Esse jogo é um joguinho legal, tá? Você não precisa proibir seu filho, mas você pode conhecer esse mundo. Então, essa é a principal ferramenta, a conversa, que é a mesma ferramenta que os criminosos usam, mas você vai usar para o bem, né? Que é conversar, criar essa intimidade, entender o que é o jogo, saber se ele conheceu uma pessoa nova, saber se aconteceu alguma coisa estranha. Então essa é a principal ferramenta, tá? Que protege muito mais do que muitos programas, muitos aplicativos de tecnologia, tá? Esse é o principal. Quando eu falo principal, não é brincadeira, não. O segundo é o controle parental. Isso é uma ferramenta já tecnológica. Você pode usar o seu celular Android, que é o Family Link, Google Family Link, você pode baixar, é gratuito, tá? No Play Store. No iPhone, ele tem o Screen Time, que é a mesma coisa ali que o Family Link, então você pode utilizar isso. No computador, ele tem o Family Safety, tá? Que é a mesma coisa que esses outros ali.
E eles são muito fáceis de usar, tá? Isso eu recomendo principalmente para quem tem filho pequeno ali de 12 anos para baixo, né? Que normalmente de 12 anos para baixo já tem o seu primeiro celular, já fica no computador ali, já tem essa intimidade com a tecnologia. E esses programas, esses aplicativos, eles servem como uma forma de monitoramento. Mas não é que você vai ser aquela pessoa ali que não tá já neurótico com tudo que o filho mexe. Não, é só um cuidado a mais que você vai ter com a sua criança, né? Esse aplicativo, esse programa aí do computador, ele serve para você monitorar o que a criança está fazendo, monitorar a localização dela em tempo real. Então, seja no Wi-Fi, seja no 4G, você consegue ver onde que ela está, em que parte da cidade que ela está, em que parte da casa que ela está. Você pode controlar o tempo que ela mexe no celular diariamente. Você pode ver o que ela está instalando, né? Quanto tempo do dia você está gastando naquele aplicativo. Então, você está 2 horas jogando tal jogo, você está 2 horas mexendo no Instagram. Então, você tem esse controle. Se a criança quiser instalar um novo aplicativo, alguma rede social nova, ela vai te pedir uma permissão, vai aparecer a notificação no seu celular mesmo. Então, você, não conheço isso, vou recusar? Pode. Mas o ideal é o quê? É usar a primeira ferramenta. É conversar. Exatamente. É você chegar, o que é esse aplicativo que você está pedindo para eu baixar? O que é isso? Ele faz o quê? Envolve conversa? Envolve bate-papo? Envolve chat? Né? Envolve fotos e vídeos? Comunicação em tempo real? Então, é um motivo para você ligar o seu alerta, né? E esse controle parental, essa ferramenta, ela é utilizada para isso, para você ter esse controle. Novamente, tá? Crianças abaixo de 12 anos de preferência, tá? Porque se você, por exemplo, fizer isso com uma criança, né? Com um jovem, 16, 17 anos, é pior. Porque ele vai ver assim, nossa, meus pais nunca fizeram isso comigo, aí do nada querem monitorar tudo. Gente, jovem e adolescente, desculpa, mas eles são inteligentes. Eles vão achar alguma forma, eles vão desinstalar o aplicativo, eles vão, sei lá, pegar alguma coisa escondida. Isso pode causar revolta. Então, a principal arma, né, que a gente tem para jovens e adolescentes é a conversa. Mas para criança é esse controle parental, esses aplicativos, tá? Excelente, excelente. Nós estamos aqui com o Guga falando a respeito dos perigos do mundo digital. Infelizmente, Guga, nós estamos chegando ao final desta entrevista, ao final desta programação. E quais seriam as recomendações? Mesmo a família utilizando toda esta proteção, mas se mesmo assim algo der errado, o que você recomendaria? Então, vamos lá. Você usa todas essas armas tecnológicas a seu favor. Você já conversou com o seu filho, já criou a intimidade, criou esse vínculo, já conhece o mundo que ele está, mas mesmo assim acontece, né, o inesperado, né? O criminoso ele consegue chegar no seu filho de alguma forma. O que você vai fazer? São 4 passos, né? O primeiro passo, seu filho já tem a sua confiança, então ele vai te contar. Então, o seu primeiro passo é escutar, é ouvir o que ele tem a dizer, o que aconteceu, toda a situação. Afinal, ele está te contando. Então, isso aí é a sua vitória já, porque você tem o seu filho te contando ali. Segundo passo é se acalme. Por quê? Porque o seu filho está na sua frente te contando as coisas que aconteceram. Ele está em proteção, ou seja, a situação ela está sob controle. Terceiro passo, reúna informações. Então, reunir informações. Aconteceu isso, tal dia, em tal hora, em tal plataforma digital. Você está reunindo informações. E o quarto passo é preserve as provas. Então, o criminoso ele entrou em contato pelo WhatsApp, entrou em contato pelo Instagram. Guarda as mensagens, não apaga, não tem necessidade de apagar. Preserva as provas, que isso pode ser importante para as investigações. Então, sempre preserve as provas. Mas vamos supor que eu caí em um golpe. Eu acabei caindo, né, que nem eu falei anteriormente, passei as minhas informações e agora o que eu faço?
Mesma coisa, né? Primeiro se acalma, segundo vai vendo todo um passo a passo. Ele cria um checklist para você. Cai num golpe de passar meu cartão. Então, próximo passo, obviamente, é você ligar para o banco e bloquear seu cartão. Caí em outro golpe ali, passei minha senha. Então, você vai lá, altera a sua senha, faz alguma coisa. Registra boletim de ocorrência. Tá? E até existe uma outra ferramenta, que é a autenticação de 2 fatores, que existe em praticamente todas as redes sociais, todas as plataformas digitais, que mesmo se o criminoso tiver a sua senha, ele ainda vai precisar da sua confirmação, que é a autenticação de 2 fatores. Então, vamos supor que você cadastrou o seu celular ali como o segundo fator. Ele vai digitar seu e-mail, vai digitar sua senha, né? Login e senha, vai aparecer no seu celular ali a notificação. Tal perfil em tal região tentou acessar. Você permite? Daí tem lá, não sou eu e sou eu. Daí você vai ver, não, mas eu tô aqui, eu não tô tentando acessar. Então, você recusa, já quebra as pernas dele, ele já não vai conseguir. Então, caiu num golpe, a primeira coisa que você vai fazer aqui é já acionar a autenticação de 2 fatores em tudo que puder, tá bom? Porque isso é muito importante. Mas basicamente é isso, pastor, é tomar esses cuidados, mas a primeira situação é se acalmar, manter a calma e pensar, tá, ele começou por aqui, então eu também vou começar por aqui. E seguindo o passo a passo do próprio criminoso. Ótimo, ótimo mesmo, que bênção. E existe alguma palavra bíblica, Guga, para nós encerrarmos, que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores que estão aí nos assistindo e colhendo essas informações tão valiosas? Sim, com certeza. Tá em Provérbios 22:3, tá? Que diz o seguinte: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então, assim, eu considero esse versículo bíblico, essa passagem muito, muito forte, porque a Bíblia, ela nos ensina que a prudência não é esperar o problema acontecer, né? O prudente, ele percebe o perigo antes e toma uma atitude. Ele age em cima disso quando percebe perigo. Então, no mundo digital, proteger pais, proteger os seus filhos aí, também significa ensinar e reconhecer perigos antes que eles aconteçam. Então, tudo isso que eu falei é para alertar vocês, certo? Então, o prudente, ele vê o perigo. Então, eu tenho certeza que quem está nos assistindo são pais responsáveis prudentes. Então, tome essa atitude, né? Viu ali o perigo, já começa a agir em cima. Então, é isso que eu tenho para passar, pastor. Que maravilha! Nós queremos agradecer a presença do Guga, que prestou o seu tempo de estar aqui, nos trazendo essas informações, esses ensinamentos tão importantes para tomarmos cuidado aí, né, sobre os perigos no mundo digital. Guga, nós te agradecemos pela sua presença, meu querido. Eu que agradeço por me convidar mais uma vez, pastor. Amém. Este foi o seu programa Ágape, Vida e Comunhão. Que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus guarde o seu lar, que Deus guarde a sua família, que o Senhor te ajude a perceber estes perigos que porventura podem rondar a sua casa e você possa tomar as atitudes corretas, sempre com aquela boa conversa, né? Mantendo bom diálogo com a família e também mantendo sempre a calma e jamais perdendo a fé e a confiança que o Senhor há de proteger e guardar a sua família. Deus vos abençoe, fiquem todos com a paz do Senhor. Você já entrou em um lugar e sentiu que era exatamente onde precisava estar? A Igreja Ágape é assim, um lugar onde a palavra de Deus é anunciada com verdade, onde a comunhão é vivida com amor e onde cada pessoa é recebida com carinho. Aqui celebramos a vida, aprendemos juntos, adoramos ao Senhor e caminhamos como uma família. Acreditamos que Deus continua transformando histórias, restaurando vidas e fazendo novas todas as coisas. Se você procura um lugar para crescer na fé, conhecer mais de Jesus e viver uma verdadeira comunhão, queremos conhecer você.
as portas da Igreja Ágape estão abertas. Venha nos fazer uma visita. Será uma alegria receber você.